aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. É um prazer estar novamente com todos vocês. E vocês vão precisar do caderno, tá certo? E vocês devem pegar o livrinho também, para que, vocês possam acompanhar os conteúdos, né, que foram escolhidos para constarem na atividade, tá certo? Essa unidade 4 do livro de vocês, como eu já havia falado, fala sobre o corpo humano. Então, nós estudamos o quê? Nós estudamos as células, os tecidos, os sistemas endocrinos, o sistema circulatório, o sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutor, sistema imunitário. E nós vimos que cada sistema desse, cada órgão desse, tem a sua função. O nosso corpo, ele para poder trabalhar da forma perfeita, ele precisa que todos esses órgãos, todos esses sistemas estejam saudáveis, certo? E um dos conteúdos que vocês encontram está na página 150, aqui 150 e 151, que são os tecidos, tá? Os tecidos, eles se unem em nosso corpo, né? Eles se agrupam para poderem formar os órgãos, certo? E nós temos alguns tipos de tecido, como por exemplo, o tecido epitelial. Vocês estão vendo aqui na imagem, tem aí tecido epitelial e embaixo tem o nome histologia. A histologia é a parte da biologia, né, da ciência, que estuda sobre os tecidos, certo? Quando a gente estudou sobre as células, a gente viu que já a citologia, né, a parte que estuda as células, e a histologia estuda os tecidos, certo? Cada área da ciência, da biologia tem a sua especificidade, certo? E o tecido epitelial? Qual é a função desse tecido? Esse tecido, ele recobre todo o corpo da gente, certo? E reveste também por dentro, algumas partes por dentro do nosso corpo, como por exemplo, a nossa boca por dentro e o esôfago. Então, é um tecido que nós precisamos ter cuidado também, né? Questão de corpos e tudo mais, para que esse tecido ele possa se regenerar mais rapidamente. Então, a gente precisa cuidar de ferimentos, né? E tudo que possa agredir a nossa pele. A gente precisa ter cuidado, certo? E até nós estamos vendo aqui, está de uma forma até mais real essa imagem do tecido epitelial, que está mostrando que é a pele de uma pessoa, certo? E o tecido muscular? O tecido muscular, ele é formado por células que formam os músculos do nosso corpo. E nós temos alguns tipos, um pouco diferentes, como por exemplo, o músculo estriado esquelético, que vocês podem acompanhar aqui nessa primeira imagem, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. Quando a gente estudou sobre o sistema cardiovascular, quando a gente fala em cardíaco, a gente se refere a quê? Coração. Todas as vezes que você ouvir a palavra cardíaca ou cardíaco, está se referindo ao nosso coração, tá certo? Então, olha aqui os tipos de tecidos. Então, vejam só o nosso corpo, como é interessante. Nós temos células, temos tecidos, temos órgãos. Então, as células, elas dão origem aos tecidos. Os tecidos dão origem aos órgãos e os órgãos dão origem aos sistemas. Que é, inclusive, o que nós temos, vocês têm na página 151, um esquema, né? Tem uma pessoa aí e tem as células, porque as células são as menores unidades vivas
formam os órgãos. E os órgãos formam os sistemas. E quando nós estudamos, nós vimos que cada sistema tem os seus órgãos específicos e que cada órgão tem uma função diferente no nosso corpo. Aí tem gente que acha assim, o sistema respiratório tem os pulmões, tem as fossas nasais, tem o diafragma, tem os brônquios, então todos eles têm a mesma função. Não. Eles fazem parte do mesmo sistema, mas cada um deles tem a sua colaboração, a sua contribuição para que a gente possa respirar, tá certo? Cada um deles realiza um trabalho diferente. O tecido nervoso são formados por umas células que lembram os formatos de estrelas. Essas células são os neurônios, certo? São as células que formam o tecido nervoso. E esse tecido, esses tecidos, eles formam o sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Ele comanda todo o nosso corpo. Ele coordena o nosso corpo. Então, tudo que o nosso corpo faz é devido ao sistema nervoso. Por exemplo, tem pessoas que ficam nervosas, podem sentir dor de cabeça, podem sentir dor de barriga. Então, tudo isso aí é o nosso sistema nervoso que está sendo afetado, tá? E como eu havia dito, né, tem pessoas que dizem assim, fulano está estressado, fulano está com sistema nervoso. Todos nós temos sistema nervoso, né? Independente da pessoa ser estressada, da pessoa ser calma, todos têm. Só que, claro, tem algumas situações que esse sistema ele vai ter uma certa modificação e pode, inclusive, afetar outras funções do nosso corpo também, tá? O sistema respiratório. A gente tem um sistema respiratório lá na página, começa na página 160. Vai da 160 até a 162. O sistema respiratório é aquele que o nome já está dizendo, né? Respiratório, respiração. Então, esse sistema ele é importantíssimo. Ele necessita de alguns cuidados, certo? Por quê? Muitas pessoas têm problemas respiratórios e esses problemas respiratórios muitas vezes podem passar de uma pessoa para outra. Inclusive, agora nós estamos com essa pandemia, esse problema da Covid, então a Covid gera algumas complicações respiratórias e pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Por isso que é tão importante a gente ter alguns cuidados, certo? E aqui nós temos aí o esquema do sistema respiratório. Então está mostrando aí os órgãos, o nariz, né, que no caso o que é que nós temos no nariz? As nossas fossas nasais, que são essas duas entradas que nós temos no nariz. O certo, a gente até viu, o correto é a gente respirar pelo nariz. Por quê? O nosso nariz tem esses pelinhos e esses pelinhos impedem que a sujeira, né, que as impurezas, os micro-organismos entrem no nosso corpo com facilidade. Então, eles são uma espécie de barreira contra todas essas coisas que possam nos fazer mal. Claro, tem algumas situações que a gente não consegue respirar pelo nariz, como, por exemplo, quando a gente está gripado, né? Nosso nariz fica entupido e a gente tem uma certa dificuldade para respirar pelo nariz. Então, a gente respira pela boca também. Quando a gente corre muito, né? Então, a gente ficou muito cansado, a gente também tem uma certa dificuldade de respirar só pelo nariz. Então, a gente pode também respirar pela boca, mas a nossa boca ela não tem proteção contra esses micro-organismos, não. Por isso que o certo é respiração pelo nariz, tá certo? A nossa boca, né, quando a gente está falando, a gente está também, ele está colocando ar para fora do nosso corpo também.
E aí vocês têm, na página 161, vocês podem acompanhar, tem aí a laringe. Olha a laringe onde está localizada. Então, quando a gente fala, quando a gente grita, qualquer som que nós emitimos, né, pela nossa boca, então as nossas cordas vocais, elas vibram. Então, a laringe, ela tem essa função de fazer as nossas cordas vocais vibrarem para que a gente possa emitir som. Se a gente não tivesse as cordas vocais, a gente ia abrir a boca e ia tentar falar e não ia sair som. Não é? Temos também a faringe. Olha aí no esquema onde a faringe fica, ó. Pode ver aqui a setinha passando na faringe, certo? A faringe liga o nariz e a boca até a traqueia, certo? Temos os pulmões. Os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório. Devemos ter muito cuidado, porque tem pessoas que ficam gripadas com muita frequência e essas pessoas muitas vezes acham que ficaram boas. Então vai acumulando secreções nos pulmões e essa pessoa pode desenvolver algum problema. Os nossos pulmões, eles são cobertos por uma membrana bem fininha, uma pele bem fininha, que se chama pleura, certo? Então tem pessoas que ficam com líquidos acumulados nessa pleura, então desenvolvem alguns problemas, certo? Temos também, olha, os nossos brônquios, né? São por eles que permitem a passagem do ar para os nossos pulmões. E os bronquíolos são essas ramificações, como a gente está vendo aqui, olha a setinha, ó, passando, são as ramificações dos nossos brônquios. E tem o diafragma. O diafragma, ele é um músculo. Então, quando a gente respira, ele realiza um certo movimento. Né? Olha aí os nossos pulmões, onde estão localizados. Tem pessoas que têm algum problema nos pulmões, precisam fazer cirurgia para a retirada de um pulmão. Com um pulmão, as pessoas ainda conseguem sobreviver. Claro que não é a respiração do jeito que era antes, quando a pessoa era saudável e quando tinha os dois pulmões. Mas, sem os dois pulmões, ninguém vive, tá certo? Olha aqui, ó, o esquema dos pulmões. Então é por isso, ó, quando a gente está com secreção, a gente está com catarro, a gente precisa cuidar para que isso não se acumule em nossos pulmões e futuramente não possa gerar um problema pior, tá certo? E o sistema cardiovascular ou sistema circulatório, que é a mesma coisa. Vocês encontram lá nas páginas 165 e 166, 165 e 166, certo? Então, é um sistema também, nós vimos a importância do sistema respiratório, o cardiovascular, o circulatório também tem a sua importância. Esse sistema faz com que o nosso sangue percorra todo o nosso corpo, certo? O nosso sangue está se movimentando direto, mas só que a gente não vê ele se mexendo, não vê ele se movimentando. Ele faz todo o percurso pelo nosso corpo, certo? Outra coisa interessante que a gente viu aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui a vocês, deixa eu falar logo desse sistema, que aí a gente faz mais umas observações sobre o sistema respiratório também, tá? Esse sistema, o cardiovascular ou circulatório, ele é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. O nosso sangue,
é um tecido líquido, certo? E o nosso sangue, ele tem a parte líquida que a gente já viu que se chama plasma. Nós devemos ter muito cuidado no consumo de açúcar, de sal em excesso, para não prejudicar esse sistema. Tem pessoas que acham que só se comer muito sal prejudica, muita coisa doce também prejudica, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E o principal órgão desse sistema é o coração. O coração, ele está ali, bombeando o sangue para todo o nosso corpo. É por isso que o sangue faz todo esse caminho, esse percurso no nosso corpo. Porque o coração, ele está sempre bombeando, tá certo? Nós vimos também, quando nós estudamos sobre esse sistema, nós falamos até sobre os leucócitos. Os leucócitos são as células de defesa do nosso corpo. Quando nós temos alguma infecção, esses leucócitos se multiplicam de uma forma rápida, porque isso é uma forma do nosso corpo se defender de algum micro-organismo que tenha invadido, certo? As hemácias, né, os glóbulos, os leucócitos também são conhecidos como glóbulos brancos, tá, gente? As hemácias são os glóbulos vermelhos. Elas transportam o oxigênio pelo nosso corpo também, tá certo? Através do sangue. E o nosso coração, ele é formado por músculos, certo? A gente não consegue controlar os batimentos do nosso coração, não, tá? Então, por exemplo, a gente levou um susto, nosso coração vai acelerar, mas não tem como a gente controlar, dizer assim, meu coração está batendo muito rápido, eu quero que ele bata normal, eu quero que ele bata mais devagar. Não tem como, ele vai fazer isso de uma forma, certo? Olha aqui como é o nosso coração. Vocês também têm a imagem na página 166. Tem algumas pessoas que acham que o coração é aquele formato que a gente vê, aquele formato simétrico, né? E não é. O nosso coração, ele é assim. Vamos ver lá na 166 como é formado o nosso coração. Olha o que nós temos. Tem aí a veia aorta, né, que é a maior veia do nosso corpo, é a principal veia. Tem aí, ó, a artéria pulmonar, átrio esquerdo, veias pulmonares, ventrículo esquerdo, átrio direito, veia cava superior, ventrículo direito, veia cava inferior. O coração de um adulto bate entre 70 e 90 vezes, né? Agora, claro, tem pessoas que têm problemas cardíacos, então esse coração pode bater um pouco mais depressa ou pode bater mais devagar. Então, pode ser uma quantidade menor ou maior de vezes, tá certo? E a gente, inclusive, alguns cuidados, né, que nós devemos ter com esse sistema circulatório é o quê? Inclusive, fazer exercícios físicos faz bem para o nosso coração. Não comer muita gordura, né? Muitas gorduras podem entupir os nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias e gerar certos problemas. Então, fazer exercícios físicos é importante. Cuidar, né, da nossa alimentação também. Evitar o estresse. O estresse faz muito mal ao coração, certo? Bom, fossas nasais são os órgãos, né, por onde o ar entra no nosso corpo. Só para a gente relembrar um pouquinho. E lembrando, o ar que entra em nosso corpo é o oxigênio, que é o gás, né, que todos nós precisamos para sobreviver. E o ar que sai do nosso corpo é o gás carbônico. Nós respiramos, né, nós colocamos para dentro do corpo o oxigênio e liberamos o gás carbônico.
quando entra no nosso pulmão, ele se expande, né? Ele aumenta um pouco, tá certo? Olha aqui, ó, o ar entrando pelo nariz, ele faz um certo percurso até chegar nos nossos pulmões. E a expiração é a gente liberando o ar, tá certo? Cuidados que a gente precisa ter com o nosso sistema respiratório. Não fumar. Pessoas que fumam fazem mal. A fumaça do cigarro faz mal a elas e a quem está por perto, certo? Ficar em locais ventilados, locais arejados, né? Então é muito importante você, quando estiver em casa, abrir janelas, abrir portas para que o ar possa circular. Lugares abafados podem fazer mal à nossa respiração, né? Os micro-organismos podem ficar presos nesses locais. A limpeza, né? Ficar em ambientes limpos, a gente sempre precisa estar observando se tem muita poeira nos móveis da nossa casa, né? No telhado, se tem, para que essa sujeira não se acumule e nos faça mal. Cuidar das gripes e resfriados. Tem pessoas que ficam gripadas, aí daqui a pouco eu tô bom, é uma gripe, daqui a pouco passa. A gente precisa cuidar para não juntar secreção em nossos pulmões e virar algo mais sério. Fazer exercícios físicos. Os exercícios melhoram a nossa respiração, tá certo? Agora, claro, tem pessoas que podem realizar um tipo de exercício físico e não podem fazer outro. Então é importante, todas as vezes que as pessoas forem fazer alguma atividade física, passarem por um médico, porque aí o médico ele vai avaliar e vai dizer qual tipo de exercício a pessoa pode fazer. Tá certo? E a atividade de vocês hoje é no caderno, tá certo? O primeiro quesito, você vai dizer qual é a diferença da inspiração e da expiração. Você vai explicar essa diferença, tá certo? Nós vimos que são dois movimentos respiratórios. Em um deles, o ar entra em nosso corpo. No outro, o ar sai, não é isso? Segundo, qual gás entra em nosso corpo? Quando a gente está respirando, qual é esse gás que entra no nosso corpo? Né? Quando nós colocamos o ar para dentro, o que é que entra em nosso corpo? Qual é o tipo de ar que entra? Terceiro, fale sobre os seguintes tipos de tecidos. Letra A, tecido nervoso, e letra B, o tecido epitelial. E o quarto, como são formados os seguintes sistemas. Sistema cardiovascular e sistema respiratório. Nós vimos que cada sistema tem a sua formação, né? É formado por alguns órgãos, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo e fazer a atividade, lembrando, sempre quando é a atividade de caderno, está lá disponível no aplicativo, então você copia para você poder responder durante o vídeo, fica bem mais fácil para vocês. Né? Então, vamos ver, ó, retomando, vamos ver a nossa correção. Ó, no primeiro, você deveria explicar a diferença entre inspiração e expiração. Inspiração é o quê? Entrada do ar em nosso corpo. Lembrando, quem é que entra em nosso corpo? É o oxigênio, que é o gás essencial para a nossa respiração. Letra
é o quê? Saída de ar do nosso corpo. Qual é o ar que sai do nosso corpo mesmo? É o gás carbônico que nós liberamos, certo? O terceiro era para a gente dizer, né, era para a gente dizer qual é o ar que entra em nosso corpo, qual é o gás que entra em nosso corpo, é o quê? O oxigênio, certo? O terceiro era para a gente falar sobre os tipos de tecido, alguns tipos de tecido. Nós temos aí como as opções o tecido nervoso e o tecido epitelial. O tecido nervoso, ele é formado por células em formatos de estrelas que se chamam. Então, o terceiro tecido, o tecido nervoso, ele é formado por células em formatos de estrelas que são os nossos neurônios. E o tecido epitelial é aquele tecido que reveste a nossa pele, certo? No quarto quesito, estava perguntando, né, como são formados os sistemas, alguns dos sistemas. Na letra A tinha a opção sistema cardiovascular, né, que também é conhecido como sistema circulatório. É formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Lembrando que nós temos três tipos, né, de vasos sanguíneos. Nós temos as veias, as artérias e os capilares. Os capilares recebem esse nome porque eles são bem fininhos, lembram um fio de cabelo, certo? E a letra B, sistema respiratório, ele é formado pelas fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e diafragma, certo? Então está aí, hoje foi a correção, né? Teve aí a nossa revisão, teve a correção logo em seguida. Nós falamos, né, sobre esses dois sistemas tão importantes, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. Falamos também sobre os tecidos, certo? E hoje a gente fica por aqui, ó. Ótimo fim de semana para todos